Tarde, turma. Boa tarde. Professor Alisson aqui. Esse vídeo, gente, como eu havia prometido, é um vídeo resolução, tá? Nele contém a resolução da atividade de ciências que eu passei, da aula 1 e 2, tá bem, gente? E antes de você assistir, eu peço a você que pega o caderno, tá? Dá uma pausa aqui esse vídeo. Vai lá, pega o caderno, pega o lápis, a borracha, tá? O que você tiver errado, você apaga e corrija, tá bem, gente? Lembrando que é um vídeo correção. Se é um vídeo de correção, é para quem já tentou fazer a atividade. Se você não fez a atividade, então não tem por que assistir o vídeo ainda, não é? Você faz a atividade depois é que você vê o vídeo, tá bem, gente? Vamos lá. Primeira questão. Como é chamada a camada de ar que recobre a Terra? Gente, vamos lá. Aqui eu botei aqui tem todas as camadas, tá? Temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, ok? Todas essas montam a nossa atmosfera, ok? É a camada de ar que recobre a Terra, ok? Ela é quem filtra também os raios solares e tudo mais, tá bom, gente? Os raios UV. É a atmosfera que contém todo o ar que a gente respira. É onde estão presentes as nuvens também, tá? Menos as estrelas. As estrelas não estão na atmosfera, tá bom, gente? E a Lua também não está na atmosfera, o Sol não está, mas tudo que tem, deixa eu ver, alguns asteroides, alguns satélites, as estações espaciais, deixa eu ver, mísseis balísticos, os prédios, arranha-céus, todos eles estão na nossa atmosfera, tá? Em camadas diferentes, ok? Vamos lá. A segunda questão, gente, ela diz o seguinte: de que é formado o ar? O ar, gente, que a gente respira, né? Faz assim. Ou é? O ar, ele é formado de oxigênio, nitrogênio e outros gases, tá? Bem pouquinho dos outros gases. Olha aqui nesse gráfico, chamado de gráfico de pizza. Chega a dar fome. Esse gráfico de pizza, gente, ele mostra a proporção em que há o oxigênio e o nitrogênio no nosso ar, no ar que a gente respira. Percebam, você consegue me responder? Tem mais oxigênio ou nitrogênio? Nitrogênio, não é, gente? Tem muito mais nitrogênio do que oxigênio. A composição de todos eles é o que faz com que nós respiremos, tá bem, gente? Né, gente? Vamos lá. Terceira questão agora. Quais os perigos e males da poluição do ar? Pensa aí. Vamos lá. Todos os que você pensou devem estar certo. Doenças respiratórias, aumento da temperatura, efeito estufa, chuva ácida, extinção dos animais da região, da flora e da fauna, né? Tanto das florestas ou quanto dos animais, tá, gente? Extinção desses. Deixa eu pensar mais algum que eu não tenha falado. Doenças de visão, redução de visão, aumento de calor, aumento das doenças. Eu acho que esses são os básicos. Se você lembrou de mais algum, pode deixar no Classroom no comentário, qualquer coisa, tá, gente?
Ou anota aí que quando retornar às aulas eu vou corrigir, tá bem? Mas existem muitos males da poluição do ar, não é, gente? É por isso que hoje em dia, como a gente já viu, são feitas tantas campanhas, há tantas busca por combustíveis que sejam menos poluentes, para que essa poluição não se torne tipo maior do que já é, porque já é grande. Mas nada tá tão ruim que não possa piorar. E isso acontece com a poluição. No caso, é por isso que o homem busca tanto combustíveis e meios que possam impedir que essa poluição continue sendo gerada e causando todos os males que a gente acabou de falar, não é, gente? Vamos à quarta questão. Como podem surgir as queimadas? Existem duas formas, a forma natural e a forma antrópica, a que é causada pelo homem, não é, gente? Vejam, a forma natural é simples. A vegetação ficar seca em algumas épocas do ano, o calor do sol atinge aquela vegetação e isso gera a queimada pela própria natureza, pelo próprio efeito causado pela natureza de que a vegetação fique mais seca em uma época do ano, ok? Já a, o modo humano que gera as queimadas, ele é o ele pode ser feito através da disposição do lixo de maneira errada, não é, gente? Pode ser causado através do fogo, por exemplo, de uma fogueira acesa de forma errada, ou mesmo de uma vai queimar o lixo, entendeu? E acaba espalhando para a vegetação. Pode ser também de forma criminosa, para que o solo fique infértil e seja vendido. Pode ser também bituca de cigarro. Alguém passou fumando, jogou o cigarro aceso. Aquilo gera a chama, não é? E acaba criando a queimada, não é, gente? Temos esse método também. Entre vários outros, não é? Mas existem esses métodos principais, né? Seria a vegetação seca e o efeito do sol na vegetação seca, que pode surgir a queimada de forma natural, e a intromissão do homem que põe fogo na floresta ou em um matagal seco que acaba se espalhando e gerando assim a queimada, ok? Esses dois, tá bom? Quinta questão. O que é o aquecimento global? O aquecimento global, gente, como a gente falou no outro vídeo, é nada mais nada menos do que o aumento gradual da temperatura da Terra. É um processo natural que a Terra passa a cada milhares de anos, centenas de anos, em que a temperatura cresce para depois diminuir. A temperatura cresce para depois diminuir. O problema é que este efeito está sendo cada vez mais rápido, está sendo cada vez mais adiantado devido à poluição, ok? Quanto mais poluição, mais rápido ocorre o aquecimento global. E isso gera aumento do nível dos mares, isso gera o derretimento das calotas polares, o acontecimento de desastres naturais, buraco na camada de ozônio, que a gente vai falar depois, tá bem, gente? Tudo isso. E até as queimadas. Na sexta questão, nós temos pedindo que vocês expliquem o que é o efeito estufa. Vamos lá. Como eu poderia explicar o que é o efeito estufa? Os gases poluentes liberados pela indústria, pelos veículos, pelo homem, eles ficam retidos
na camada de ozônio, na nossa atmosfera, tá bem? O Sol envia seus raios de calor para a Terra. Esses raios de calor, naturalmente, né, quando não há o efeito estufa, retornam para o espaço, ok? Mas quando há o efeito estufa, devido à poluição, os raios ultravioletas, os calor vindo do Sol, não retorna para o espaço, ficando assim preso na Terra, devido a o espaço poluído e o solo. E o que está entre a poluição e o solo? Nós, não é, gente? Então, os raios solares ficam presos nessa camada de gases poluentes do efeito estufa. Isso aumenta gradualmente a temperatura do nosso ambiente. Deixa assim os ambientes, principalmente de cidades, os ambientes mais poluídos, mais quentes. Isso é o efeito estufa. É quando a poluição gerada pelas cidades e pela indústria não permite que os raios solares retornem para o espaço, aumentando a temperatura da Terra. Mais uma vez, é quando a poluição gerada pela indústria e pelo homem impede que os raios solares, o calor emitido pelo Sol, retorne para o espaço. O calor vem, bate na Terra, quando era para ele ser refletido, ele é preso pela essa camada de poluentes e retorna para a Terra e volta, e retorna para a Terra e volta, até ser liberado. Uma parte, né? A maioria continua aqui. É por isso que aumenta tanto a temperatura. Ok, gente? Sétima questão. Não fui eu que desenhei. Peguei na internet. Vejam o seguinte. Este aqui representa as camadas do nosso solo, tá bem? Temos aqui a camada principal, a primeira camada, onde há mais nutrientes para o solo, a parte mais escurinha, tá, gente? A parte de cima eu vou me aproximar, tá bom? Essa parte aqui, ó, é a parte onde há mais nutrientes, tá bem? Esta camada aqui é onde há uma mescla entre os nutrientes e uma camada uma pequena, uma coisa mais dura, um solo mais duro, mais batido, entendeu? Este aqui é um solo mais pobre, misturado com rochas, ok? Ele é bem misturado com rochas mesmo. Pedacinhos pequenos de rocha ficam no meio da terra ali. E esta última é a rocha mãe, tá bem? De onde se originou tudo isso aqui de cima, né? Tudo isso foi originado da nossa rocha mãe, tá bem, gente? Essas seriam as camadas do solo que eu pedi para vocês desenharem, tá bom? Oitava questão. O que é o processo de erosão? Erosão, trava minha língua toda vez que eu vou dizer. Erosão. Gente, erosão nada mais nada menos é do que o desgaste do solo, não é? Aí vejam, eu vou ler o que está escrito aqui porque estava escrito na outra aula. A erosão, como sabemos, consiste no processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por processos naturais, que costumam ser mais lentos e de menor impacto, e por processos antrópicos, que são causados pelo homem, o que caracteriza as erosões aceleradas. Em casos extremos, a atuação desse fenômeno pode gerar grandes catástrofes, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então, a erosão é nada mais, nada menos do que o desgaste do solo, que pode ser natural ou causado pelo homem. É o desgaste do solo, que pode ser natural ou causado pelo homem. Ok? Por fim, temos a nona questão. Quais os 5 principais cuidados com o solo? Vamos lá, gente. Nós temos o seguinte. Deixa eu pôr aqui no computador para eu poder me orientar com facilidade, tá, gente? Só um minutinho. Opa, não. Só um segundinho, gente.
Aqui, vejam. Aula 2 de ciências, tá bem? Ah, professor, o senhor não lembra todos de cabeça? Lembro sim. Lembro, por exemplo, drenagem, gente, é quando se cava o, entre a plantação, se faz algumas valas, uns córregos, para que se retire a água do solo. É usado em solos geralmente encharcados. Por exemplo, o solo onde se planta algodão. Ele é um solo bem encharcado, se não me engano. Arroz também. Aí se faz vários buraquinhos para que aquela água seja retirada do solo e possa, tipo, criar umas montanhazinhas onde você vai plantar o que você tiver que plantar. Essa seria a nossa drenagem, não é? É quando você faz aquelas valas para escoamento da água. Temos a irrigação, que é o processo contrário à drenagem. É quando o solo é muito seco. Então você pega e pode, tanto por meio das valas ou por meio mecânico, que é o que geralmente se usa, por aqueles irrigadores na plantação, para que o solo se torne mais úmido e as plantas consigam mais nutrientes desse solo. Ok? Temos a aração, que é um processo de movimentação do solo para que os nutrientes que fiquem mais abaixo venham para a superfície e os nutrientes que estão em cima vão para baixo, aí fica fazendo essa rotação do arado, né, que é quando se mistura a terra, ok? Temos também a adubação, que é quando a adubação, que é quando se põe nutrientes no solo, o solo não tem tantos nutrientes, você vai lá e acrescenta nutrientes ao solo, essa seria a nossa adubação. E a rotação de culturas, que é quando você planta várias coisas diferentes em épocas diferentes do ano para que os nutrientes do solo sejam melhores aproveitados. Ou quando você planta no lado esquerdo do seu terreno e deixa o lado direito, e depois planta no lado direito e deixa o lado esquerdo. Isso seria a rotação de cultura. E esses 5 são os principais cuidados com o solo. Gente, para uma correção ficou um vídeo bem grande. Peço desculpas a vocês, tá bem, gente? Lembrando, esse foi o nosso vídeo de correção. Na próxima aula, assunto novo, tá, gente? Prometo que é assunto novo na próxima aula. Um grande abraço para todos vocês e fui!